Quando o céu se torna cinza escuro e o ar começa a se agitar como se algo invisível respirasse furiosamente sobre a terra, você sabe que algo está prestes a mudar. Não é apenas mais uma tempestade. É um aviso silencioso de caos iminente. Às vezes, é um murmúrio distante. Outras vezes, um rugido que devora tudo. Tornados não pedem permissão. Eles chegam, destroem e desaparecem. São rápidos, erráticos, indomáveis. E quando se desencadeiam, parecem arrancar não apenas lares, mas a própria sensação de estabilidade. Do outro lado das vastas planícies centrais dos Estados Unidos, há uma faixa de terra onde esses monstros do ar encontram o cenário perfeito para seu nascimento. Uma área sem defesas naturais, onde ventos quentes do sul e correntes geladas do norte colidem com uma intensidade brutal. É um campo de batalha meteorológico onde mais de 400 tempestades com potencial para tornados se formam a cada ano. Nenhum outro lugar no planeta é tão fértil para esse tipo de destruição. Aqui as condições são únicas. A oeste, as montanhas rochosas atuam como um muro de contenção da chuva vinda do Pacífico. Ao sul, o Golfo do México injeta calor e umidade. E do norte, massas de ar frio descem sem controle. O resultado é uma dança perigosa entre correntes que se entrelaçam e se retorcem, dando origem a um fenômeno que parece saído de um conto apocalíptico. É justamente essa ausência de obstáculos geográficos que torna esta região a incubadora de alguns dos tornados mais mortais da história. A ciência fez grandes avanços em sua compreensão, mas ainda há muito mistério. Os meteorologistas sabem que, para a formação de um tornado, é necessária uma mudança violenta na velocidade e direção do vento em diferentes altitudes. Isso se chama cisalhamento vertical do vento. Esse cisalhamento cria um cilindro invisível que gira como um peão suspenso no ar. Se uma tempestade o absorve e a pressão interna cai o suficiente, esse cilindro se inclina, se estica e se torna um funil visível. Nasce um tornado. A intensidade desses fenômenos é medida na escala Fujita, nomeada em homenagem ao cientista nipo-americano que dedicou sua vida a estudar sua força destrutiva. No extremo mais brando, um tornado F0 pode causar danos menores, com ventos que mal ultrapassam 110 km por hora. Mas no outro extremo, um F5 é uma força da natureza incontrolável ou incontrolável. Com velocidades que podem chegar a 510 km por hora, esses tornados são capazes de arrancar casas de suas fundações, levantar vagões de trem e transformar veículos em projéteis mortais. Na primavera de 2004, na pequena cidade de Attica, Kansas, tudo mudou em questão de minutos. A mais de 100 quilômetros a sudoeste de Wichita, este lugar mal aparecia em qualquer mapa. Com pouco mais de 600 habitantes, era uma comunidade tranquila, um ponto esquecido na vasta paisagem rural. Mas naquele 12 de maio, os céus decidiram transformá-la no cenário de um dos tornados mais documentados de sua época. Passava pouco das 6 da tarde quando tempestades começaram a se formar no sul do Kansas. O que para muitos era apenas uma tarde nublada, tornou-se um alerta silencioso para os meteorologistas mais experientes. Chuck Doyle, com mais de 30 anos de experiência em monitoramento de tempestades, viu claramente desde o início. Essas nuvens não eram comuns. Tinham o formato e a energia de uma supercélula, o tipo de tempestade capaz de produzir um tornado perigoso. Ele sabia que havia algo mais acontecendo, um padrão na atmosfera que não deveria ser ignorado. Na superfície, tudo parecia se mover lentamente. Mas lá no alto, o ar se agitava violentamente. O cisalhamento vertical do vento começou a girar o ar como um liquidificador invisível. A pressão no núcleo caiu. A condensação formou uma cauda que pairava no céu, fina a princípio, depois espessa, negra e ameaçadora. O funil se formou e começou a descer em direção à terra com a calma de quem sabe que não será detido. Mike Lorig, diretor de gerenciamento de emergências do condado, recebeu o alerta minutos depois. Às 6h45, ficou claro que não se tratava de um alarme falso.
Ninguém sabia se seria uma tempestade de 0 grau, um fenômeno passageiro ou uma fera de categoria 5. Mas o que sabiam era que mal podiam esperar para confirmar. Quando um tornado se aproxima, cada segundo conta. E naquele dia, segundos eram escassos. O tornado atingiu o solo e engoliu parte da cidade como se nunca tivesse existido. Casas desapareceram. Ruas inteiras foram reduzidas a escombros. Árvores foram arrancadas. Postes de energia caíram. Carros foram retorcidos como papel. Foi como se um gigante tivesse arrastado o braço pela superfície da terra. Dan Smith Heisler, que estava fazendo reparos em uma casa local, mal teve tempo de avisar os vizinhos antes que tudo se transformasse em barulho e vento. Mas o mais perturbador de tudo não é o que aconteceu na Ática, é o que pode acontecer amanhã. Cientistas não discutem mais se um megatornado pode atingir uma grande cidade. Eles sabem que isso acontecerá. A verdadeira incógnita é quando e onde, talvez amanhã, talvez daqui a 10 anos, talvez justamente quando ninguém espera. Um tornado de categoria 1, com centenas de metros de largura, com ventos capazes de destruir estruturas de concreto caindo sobre uma cidade de milhões de pessoas. Um evento que pode reescrever a história moderna. Por enquanto, a tecnologia continua avançando. Caçadores de tempestades continuam arriscando suas vidas para entender melhor essas criaturas do vento. Os radares estão mais precisos e os alertas chegam mais rápido. Mas o tornado, aquela fera imprevisível que ruge das nuvens, ainda tem a última palavra. E enquanto o céu permanece em silêncio, todos nós esperamos. Porque o próximo grande tornado não será apenas mais um desastre. Será uma página escura escrita com vento, força e medo. E sua história está apenas começando. Bem no coração do Kansas, meteorologistas observavam atentamente uma tempestade se deslocar do alto como uma fera silenciosa em direção à cidade de Ática. O que começou como uma típica tarde de primavera, rapidamente se transformou em um espetáculo aterrorizante. Às 19h25, a calmaria foi quebrada. Um tornado de categoria 2 havia atingido uma colina ao norte da cidade. Seu caminho era claro, direto, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Ali, naquele instante, a fúria do céu se fez carne. Os ventos arrancaram telhados, arrancaram árvores e lançaram destroços como projéteis. Diante dos olhos de Mike Lorig, uma testemunha incrédula, uma casa inteira foi erguida e destruída em questão de segundos. "Meu Deus!", murmurou ele, enquanto a casa se dissolvia no ar como se nunca tivesse existido. Era apenas o começo. A tempestade tinha acabado de abrir suas asas. As equipes de emergência foram imediatamente acionadas. Pensaram, com alívio momentâneo, que o pior já havia passado. Mas a natureza tinha outros planos. Em poucos minutos, a supercélula que cobria o céu ganhou vida própria. Começou a girar mais rápido, a se expandir, a se multiplicar. O que parecia uma única ameaça se fragmentou. Não era apenas um tornado. Era uma família de colossos descendo do céu, um após o outro. Caçadores de tempestades que monitoravam a supercélula começaram a enviar dados críticos em tempo real para meteorologistas. Usando radares Doppler móveis, eles relataram a localização, a velocidade do vento e uma revelação assustadora. A tempestade estava gerando vários tornados ao mesmo tempo. Alguns eram pequenos, quase invisíveis. Outros eram gigantescos, capazes de engolir prédios inteiros. A meteorologista deixou Richardson saber o que isso significava. Ela já tinha visto tempestades capazes de gerar mais de um tornado antes. Mas este era diferente. Era caótico, imprevisível, perigoso. A maioria das pessoas, ao ver um único funil girando no horizonte, pensava que estaria segura se evitasse. O que não sabiam era que, enquanto observavam um, outros dois poderiam estar se formando logo atrás. Naquela tarde, relatos falavam de 16 tornados distintos. Alguns eram meros redemoinhos de poeira. Outros tinham a força de um trem de carga.
O mais forte, um gigante de categoria 4, atingiu velocidades próximas a 400 km por hora. Era pelo menos 3 vezes maior e muito mais rápido que o tornado de categoria 2 anterior. E seu caminho estava livre. Rumava direto para a casa de Dan e Donna Smith Heisler. Eles sabiam que algo sério estava por vir. O rádio e a televisão foram cirurgicamente precisos em determinar a localização exata do tornado. A margem de erro era mínima. Hoje, com a tecnologia moderna, as pessoas têm em média 12 minutos para chegar a um lugar seguro quando um tornado é avistado nas proximidades. É um tempo curto, mas suficiente para salvar uma vida. O aviso chegou bem a tempo. Donna desceu rapidamente para o porão. Dan, no entanto, permaneceu lá em cima, hipnotizado pelo espetáculo de destruição que se aproximava. Observou o granizo do tamanho de uma bola de golfe atingir o quintal. Recusou-se a sair de sua posição. Disse que sua cadela, Sugar, não desceria. E ele também não. Sugar corria de um lado para o outro entre a porta e o interior, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Só quando Donna gritou desesperadamente pelo animal é que Sugar finalmente desceu as escadas. Dan a seguiu. E então, tudo ficou escuro. O som do vento mudou, tornando-se mais profundo, mais pesado. Do porão, eles ouviram estalos secos. Uma prateleira cheia de latas começou a ranger e a emitir sons agudos, como se alguém estivesse fazendo pipoca com dinamite. A pressão do ar havia mudado e o tornado estava bem em cima deles. Os ventos castigavam a casa dos Smith Heisler com fúria. As estimativas eram de mais de 320 km por hora. Dan foi atingido na cabeça por estilhaços de concreto. Por um momento ele pensou que tudo estava acabado. Em sua mente havia apenas escuridão e um zumbido crescente. Mas então ele ouviu a voz de Donna. Não. Nós vamos superar isso. E em meio ao caos, eles se agarraram a uma oração, a fé, a possibilidade de sobrevivência. Quando o tornado finalmente se dissipou, o que encontraram ao sair foi uma cena de horror absoluto. A casa de 2 andares havia desaparecido. 5 celeiros haviam desaparecido. 5 veículos foram reduzidos a sucata. E Sugar, o cachorro que hesitou em descer, não sobreviveu. A morte não veio por segundos. O terror daqueles minutos no subsolo foi pior do que qualquer golpe físico. A sensação de que a qualquer momento o mundo poderia desabar sobre eles era insuportável, mas eles estavam vivos. E isso, depois de enfrentar uma fera de vento, era um milagre. Apesar da destruição, o mais impressionante não foi o que foi visto, mas o que não pôde ser visto. A física complexa que transforma o ar em uma arma. Ninguém entende completamente por que certas tempestades produzem múltiplos tornados, nem como prever com precisão sua intensidade. O que os cientistas sabem é que esses fenômenos precisam ser replicados para que possam ser compreendidos. E para isso, eles recorrem a simuladores. Um dos mais avançados está nas mãos do Dr. Saka. Sua máquina, única no mundo, utiliza gelo seco para visualizar os movimentos do ar dentro de um vórtice. Ela pode criar pequenos tornados de até 91 centímetros de largura e mais de 2 metros de altura. Os ventos atingem velocidades de até 80 km por hora, mas o aspecto mais valioso é como esses minúsculos vórtices interagem com modelos em escala de casas, veículos e estruturas. Observando os danos, os pesquisadores podem inferir como tornados reais, muito maiores, se comportariam em condições semelhantes. É um passo mais perto da compreensão, uma tentativa de decifrar a linguagem do caos. Mas mesmo com toda a tecnologia, todos os radares e simulações, os tornados continuam sendo entidades misteriosas. Eles aparecem, destroem e desaparecem, e nós, pequenos em comparação com sua fúria, só podemos olhar para o céu e esperar. Quando um tornado atinge uma estrutura, raramente o faz de forma ordenada ou previsível. O que geralmente acontece é que uma parte do telhado cede primeiro.
Esse pequeno colapso inicial cria uma brecha, um atalho para o vento penetrar com força no interior. Assim que o ar começa a circular dentro do edifício, ele exerce uma pressão brutal sobre as paredes. E então, o inevitável acontece. As paredes, incapazes de suportar essa carga crescente, desabam uma após a outra, como peças de dominó em uma tempestade invisível. Experimentos conduzidos por engenheiros como o Dr. Sarker deixaram uma coisa clara. O poder destrutivo do vento em rotação dentro de um tornado de categoria 3 ou superior é pelo menos 3 vezes maior do que o de um vento em linha reta comum. E quando se considera que a maioria dos edifícios no chamado Beco dos Tornados nem sequer foi projetada para suportar os ventos de uma tempestade de categoria 1, a conclusão é assustadora. Mesmo o mais fraco desses fenômenos pode causar danos consideráveis. Uma simples temperatura de 0 graus Fahrenheit, algo que muitos considerariam menor, já tem a capacidade de arrancar telhados e quebrar paredes. No sul do Kansas, os moradores de Ática ficaram gratos por terem sobrevivido ao inferno desencadeado pela tempestade de 2004, que desencadeou 16 tornados em questão de horas. Foi um pesadelo multiplicado por 16. Mas o que aconteceu em seguida, em outro canto do país, provou que às vezes não é preciso uma horda para causar estragos. Às vezes, apenas uma é suficiente, se for poderosa o suficiente. Quando um tornado de categoria 4 atingiu a pequena cidade de Pampa, Texas, seu comportamento desconcertante e força devastadora ameaçaram arrasar a cidade inteira. O que os moradores vivenciaram naquele dia desafiou a lógica, as previsões e até mesmo a experiência dos cientistas mais experientes. Pampa foi uma cidade afortunada por décadas. Desde a descoberta de petróleo em 1921, sua economia prosperou. No ano do tornado, cerca de 17 mil moradores trabalhavam nos campos, nas fazendas ou nas refinarias que abasteciam a região. Mas essa boa sorte teve um preço oculto. Pampa estava localizada em uma área tão fértil para tornados quanto o Kansas. Era uma terra aberta e exposta, e mais cedo ou mais tarde a sorte cairia do lado negro. E assim foi. Na tarde de 8 de junho de 1995, a sorte acabou. Randy Stubblefield, xerife do condado e morador de longa data, estava acostumado a lidar com situações difíceis. Mas nada do que enfrentara antes o preparou para o que estava por vir. Por volta das 16 horas, recebeu uma ligação urgente. Uma grande formação se formava ao sul da rodovia Emerald, a menos de 3 quilômetros de sua posição. Randy não hesitou. Pegou sua câmera de vídeo e saiu para confrontar o monstro. Ele a observou crescer logo além dos trilhos da ferrovia sobre os campos agrícolas. Era como se a terra tivesse aberto um portal direto para o inferno. O funil aumentava a cada segundo. Ao mesmo tempo, o meteorologista Chuck Doyle, que já havia testemunhado tornados no Kansas, acompanhava a mesma tempestade. O que observou em Pampa o deixou sem palavras. A relação entre a tempestade mãe e o tornado que ela gerou era estranha. Não seguia o padrão usual. Não obedecia às regras conhecidas. Era, em suas próprias palavras, algo que ele nunca tinha visto antes. Normalmente, os tornados se movem na mesma direção da tempestade que os gerou. A tempestade é impulsionada pelos ventos predominantes na atmosfera. Mas o tornado Pampa parecia ter vontade própria. De repente, em meio ao seu avanço, fez uma curva fechada para a direita. Então, traçou uma curva impossível, descrevendo uma volta quase completa de 270 graus. Era como observar um tubarão nadando em círculos antes de atacar. Esse comportamento errático o tornava um inimigo muito mais perigoso. Ninguém conseguia prever sua trajetória. Doyle ficou atordoado. Não tinha explicação para o que seus próprios olhos viam. E quando o tornado finalmente virou para o norte, seguiu direto para uma área industrial repleta de estruturas metálicas, maquinário pesado e pessoas trabalhando.
Belinda Wardrop estava dentro de uma dessas instalações acompanhada pelo pai. Eles não estavam ouvindo rádio. Não estavam assistindo ao noticiário. Sabiam que um tornado estava por perto quando o pai dela apareceu no escritório e disse com urgência: "Belinda, há um tornado se aproximando a oeste." Curiosa, ela perguntou se conseguiam vê-lo. O pai foi direto: "Não precisamos ver. Precisamos nos proteger." Ambos correram para se proteger enquanto o rugido se aproximava. Belinda mais tarde o descreveria como um som assustador, um zumbido agudo, porém grave, como se algo gigantesco estivesse girando e rosnando no ar. A pressão aumentou. As luzes começaram a piscar e, finalmente, eles se apagaram. O primeiro indício de que o tornado havia chegado não foi o som. Foi a queda repentina de chapas, metal e telhados inteiros. A estrutura do parque industrial tornou-se um campo de batalha. Então, uma explosão. Não de fogo, mas de vácuo. A pressão caiu tão rapidamente que Belinda foi arrancada do chão. Ela voou pela sala, atingida por móveis, objetos soltos, arrastada como uma boneca de pano. Ela não pôde fazer nada além de se segurar e torcer para que a estrutura não desabasse sobre ela. Lá fora, os ventos levantavam veículos. Reboques inteiros flutuavam como balões. Caminhões eram arremessados pelo ar, colidindo uns com os outros. O que parecia ficção científica agora era uma realidade brutal alimentada pela fúria da atmosfera. Naquele dia, em Pampa, não se tratou apenas de um tornado. Ele desencadeou um alerta vivo sobre o que um único tornado pode fazer, quando age com força suficiente, com imprevisibilidade suficiente e com total desrespeito às leis humanas. Foi um sinal do que está por vir, do que pode acontecer em qualquer cidade, a qualquer momento. Porque tornados não seguem regras, e quando eles fogem do roteiro, a história muda. Para sempre. Lá fora, o céu ainda rugia. Mas agora, não eram apenas nuvens escuras ou um zumbido distante. O tornado que atingira o complexo industrial de Pampa mostrava seu verdadeiro poder. Em meio ao caos, unidades de transporte de carga vazias, ainda pesando quase 10 toneladas, foram arrancadas do chão como brinquedos. Flutuavam, rodopiavam no ar, presas em uma dança violenta e imprevisível. Randy Stubblefield, ainda filmando com sua câmera, testemunhou aqueles enormes caminhões sendo sugados e girando em círculos dentro do vórtice. Não era uma cena qualquer. Era uma força que beirava o sobre-humano. Enquanto isso, Belinda Wardrop, ainda presa na tempestade, vivenciava os momentos mais aterrorizantes de sua vida. Tudo era escuridão. Ela mantinha os olhos fechados, não por medo, mas por instinto protetor. Sentia que não podia fazer nada. Não podia escapar, não podia lutar, não podia impedir. Tinha apenas uma certeza silenciosa, que talvez aquele fosse o fim. Esse desamparo, essa certeza amarga de que não havia direção segura, a deixou suspensa no limbo até que finalmente o tornado a cuspiu violentamente para o estacionamento. Ela caiu para trás. Olhando para o céu, viu algo que jamais esqueceria. A nuvem do tornado ascendendo como uma figura fantasmagórica, branca e poderosa, afastando-se como um espírito que acabara de causar estragos. Mas o pesadelo de Belinda estava chegando ao fim, enquanto o outro estava apenas começando. Stubblefield, vendo o tornado indo direto para o coração de Pampa, acelerou pela rodovia. Seu objetivo era chegar lá antes do funil. Mas não era só a adrenalina que o impulsionava. Ele sabia que havia mais de 60 detentos detidos na cadeia do centro da cidade. O prédio era forte, resistente, construído com concreto sólido. Mas aquele tornado não era uma tempestade qualquer, era um colosso. Um de seus oficiais comunicou pelo rádio: "Você está muito perto. Cuidado. Você já está dentro do raio." E era verdade. O vento começava a jogar destroços para dentro do carro. As janelas abertas se transformaram em funis por onde a fúria do tornado se derramava. Não havia margem para erro. O funil seguia direto para o centro da cidade. E o pior ainda estava por vir.
Quando o tornado atingiu Pampa, deixou para trás um rastro de destruição aterrorizante. Quase 200 casas foram completamente destruídas ou severamente danificadas. Cerca de 50 estabelecimentos comerciais foram arrasados. No parque industrial, os prédios não foram apenas danificados, muitos foram completamente arrancados de suas fundações. A devastação foi absoluta. Belinda estava viva, mas seu corpo ferido e atordoado mal conseguia reagir. Suas pernas pareciam quebradas. Ela não reconhecia a paisagem. Não havia paredes, placas, estruturas. Nada ao seu redor lhe dizia onde estava. Apenas caos, apenas escombros. Em seu transe, ela começou a procurar pelo pai. O homem jazia imóvel sobre um motor de metal, o corpo curvado de forma anormal. Por um momento, ela pensou que ele estivesse morto. No entanto, quando ela o tocou e o moveu delicadamente, ele recobrou a consciência. Abriu os olhos. Seu rosto estava coberto de sangue e ele tinha uma expressão que Belinda jamais esqueceria, de medo absoluto e desumano. "Me ajude a levantar", ele implorou, mas ela não conseguiu. Estava tão machucada quanto ele. Ambos foram levados às pressas para o hospital. Seus ferimentos eram graves. Mais 5 pessoas ficaram feridas em diferentes pontos da cidade. Mas, contra todas as probabilidades, não houve fatalidades. Um milagre, considerando a escala da destruição. À medida que os feridos começavam a se recuperar, os cientistas analisaram cuidadosamente as imagens capturadas por Stubblefield e pelo meteorologista Chuck Doyle. As imagens mostravam claramente veículos pesando mais de 2 toneladas sendo arrastados, lançados pelo ar, colidindo com o solo e reerguidos. Para que algo assim acontecesse, eram necessárias velocidades de vento superiores a 240 km por hora. O pesquisador Dave Llewellyn foi claro: dentro de um tornado, há mais do que apenas um redemoinho de vento. É uma força muito mais complexa. Os ventos não giram apenas em círculos. Eles também se curvam em direção ao centro, torcendo-se como uma espiral. E uma vez que um objeto é atingido, ele entra em uma cadeia brutal de impactos. Primeiro, ele é levantado por uma corrente ascendente. Em seguida, uma corrente descendente o joga no chão. Então, outra rajada o arremessa de volta para o céu. Esse ciclo pode se repetir indefinidamente, destruindo completamente qualquer objeto, que acaba reduzido a escombros irreconhecíveis, ou transformado em um projétil letal. O dano é causado não apenas pelo funil principal, mas também pelo seu núcleo invisível, aquele olho do furacão, onde forças ascendentes e descendentes se entrelaçam com violência cirúrgica. Na Universidade Clemson, o Dr. Scott Schiff e sua equipe estudavam há algum tempo como proteger estruturas de impactos dessa magnitude. Um de seus projetos mais ambiciosos era testar os limites de uma laje de concreto projetada especificamente como abrigo. O bloco, reforçado com aço e com mais de 25 centímetros de espessura, foi projetado para suportar o impacto direto de um veículo lançado por um tornado. O teste foi simples, mas poderoso. 3, 2, 1... Solte! Foi ouvido, e o metal voou. É assim que a ciência se esforça para se manter à frente da natureza, com experimentos, simulações e análises. Mas, enquanto isso, em lugares como Pampa e Ática, o vento continua a escrever sua própria história. Uma história tecida com aço retorcido, estruturas arrancadas do chão e pessoas que sobrevivem ao impossível. E vivem para contar a história. Às vezes, resistir a um tornado não é uma questão de força bruta, mas de estratégia inteligente. Em um laboratório universitário, uma laje de concreto armado projetada para servir de abrigo é submetida a um teste letal. A cada impacto, fragmentos de metal e concreto se chocam contra sua superfície. A princípio, a laje se mantém firme, mas após vários impactos, ela começa a ceder. Ela se deforma. O aço oculto sob a superfície, a estrutura de vergalhões que deveria mantê-la intacta,
Começa a ceder sob a pressão. Pedaços de concreto começam a se soltar. A laje, embora maciça, está perdendo a batalha. Para o doutor Scott Schiff e sua equipe, essa falha não é uma derrota. São dados cruciais. É uma oportunidade de melhoria. A próxima ideia deles: uma rede de aço capaz de capturar detritos soltos antes que atinjam o abrigo. Se funcionar, poderá marcar um ponto de virada na proteção contra tornados. O objetivo não é apenas sobreviver ao ataque, mas também às consequências imediatas. Porque quando o vento diminui, as ameaças não desaparecem. Muitas vezes elas estão apenas começando. E embora o devastador tornado Pampa tenha conseguido destruir casas, lançar caminhões no ar e deixar uma cidade inteira em estado de choque, algo extraordinário aconteceu. Não houve fatalidades. Uma raridade no mundo dos tornados de categoria 4. Mas a calmaria não duraria. A pouco mais de 600 quilômetros de distância, outra comunidade texana estava prestes a enfrentar algo pior. Algo que destruiria não apenas janelas, mas certezas. Uma nota F-5, o nível mais alto na escala de destruição. Enquanto um F4 pode lançar veículos no ar, um F5 transforma simples partículas de terra e lascas de madeira em projéteis mortais. Não se trata apenas de destruir estruturas, mas de transformar o próprio ar em uma arma letal. O cenário: Gerald, uma pequena cidade fundada em 1909, ao norte de Austin. Após o declínio da indústria do algodão nas décadas de 1920 e 1930, a cidade nunca recuperou sua antiga prosperidade. Mas nada poderia ter preparado seus habitantes para o que aconteceria em 1997. Naquele ano, um tornado ameaçou apagar Gerald do mapa. Desde o início, o comportamento do tornado foi anômalo. Em 27 de maio, uma supercélula se formou sobre o centro do Texas. Até aquele momento, a teoria meteorológica sustentava que um tornado verdadeiramente violento exigia cisalhamento vertical do vento. Uma mudança drástica na direção e velocidade do vento com a altura. Essa era, até então, uma condição essencial. Mas esta supercélula desafiava essa lógica. Não exibia cisalhamento significativo. Mesmo assim, estava se formando um monstro. O meteorologista Bill Gallas, especialista em formação de tornados e educador que utiliza simuladores de realidade virtual, explicaria isso mais tarde com clareza. Para que um tornado se forme, são necessárias duas coisas. Primeiro, uma forte corrente ascendente que estenda o ar verticalmente. E segundo, uma fonte de rotação. Normalmente, essa rotação advém do cisalhamento do vento. Mas, no caso de Gerald, o que aconteceu foi algo completamente diferente. A atmosfera estava repleta de ar quente e úmido que subia com tanta força que gerava uma enorme corrente vertical, esticando a coluna de ar como se a atmosfera estivesse distorcendo o céu. Assim, sem os ingredientes tradicionais, nasceu uma fera. À medida que as nuvens escureciam e o vento começava a uivar, LaDonna Peterson, mãe de um menino de 8 anos, decidiu abandonar seu trailer para se refugiar na casa de tijolos da sogra. O céu se adensou como uma cortina de fumaça. Alarmes começaram a soar à distância. Era o sinal. Em outro lugar da cidade, Ken Adams dormia pacificamente. Não ouviu as sirenes, mas algo o acordou. Seu cachorro. O animal estava agitado, tomado pelo medo. Ken não ouvia bem, mas sentia. Era como um trovão que você não ouve com os ouvidos, mas com o corpo. Uma vibração profunda, um aviso invisível de desastre. LaDonna não estava sozinha. Sua cunhada e sua filha pequena também se abrigaram na mesma casa. Quando o noticiário informou que o tornado estava a apenas 3 quilômetros de distância, elas saíram para a varanda. Podiam vê-lo à distância. Ele girava furiosamente, mas não parecia estar se movendo para a frente. Simplesmente ficou ali, suspenso, devorando o horizonte. Mas não estava parado. Seu movimento era enganosamente lento.
meros 16 quilômetros por hora. Mas lá dentro, os ventos atingiam mais de 420 quilômetros por hora. Era uma criatura lenta na superfície, mas por dentro era um destruidor. E então, aconteceu. Uma rajada sacudiu a casa. O asfalto da rua foi arrancado como papel. Naquele momento, Ladonna implorou: Deus, por favor, não leve minha família. E foi então que outra rajada atingiu a casa com força desumana. A porta do banheiro foi arrancada. Lama começou a entrar, seguida por uma rajada de detritos, galhos, terra, água. Tudo se misturou. Tudo entrou. O F5 não pediu permissão. Não respeitou muros nem fundações. Cada pedaço de terra se tornou um projétil. Cada lasca, uma bala. Cada segundo, um julgamento. Era pura destruição, em câmera lenta, envolvendo Gerald com a mesma precisão com que a natureza escreve seus avisos. Sem palavras, mas com fúria. Quando Ken Adams sai para investigar o motivo dos latidos insistentes de seu cachorro, o que ele encontra supera qualquer pesadelo imaginável. Diante de seus olhos, ergue-se uma parede gigantesca e giratória, tão larga que parece se estender por quase 1 quilômetro. A princípio, Ken não reconhece o que está enfrentando. Não parece um tornado, mas uma aparição aterrorizante. E quando o faz, é tarde demais para fugir. Ele corre em direção à sua casa, abre a porta dos fundos, mas o vento a arranca de suas mãos como se fosse feita de papel. Em um instante, o telhado se desprende e ele sente a estrutura se erguer, erguendo-o, e então desabar sobre ele. E então, tudo para. Um silêncio fantasmagórico cobre a terra. Quando Ken consegue se levantar, o que vê ao seu redor parece os restos de uma explosão nuclear. Poeira, carniça, ruínas. Ken para. Ele pensa que está morto. Mas o silêncio o abala, o traz de volta ao presente. E ele percebe que sobreviveu. Ao seu redor, a devastação é total. Milhares de cabeças de gado jazem mortas ou feridas nos campos. Mais de 300 vacas jazem sem vida. E muitas outras estão tão gravemente feridas que os fazendeiros não têm escolha a não ser abatê-las. Era um fedor terrível, lembra Ken. Por centenas de hectares, era impossível dar um passo sem sentir o cheiro da morte. Enquanto isso, em outro bairro, Ladonna Peterson e sua família emergem das ruínas de sua casa móvel. O que eles encontram é um terreno baldio desolado. Todas as casas em seu quarteirão foram reduzidas a escombros. Vizinhos desapareceram. Alguns estão gravemente feridos. Um dos casos mais comoventes é o da senhora LeFrance, presa sob uma árvore que caiu. Sua filha, molhada e coberta de lama, sofre ferimentos graves nos braços e pernas. A chuva castiga suas feridas abertas. Ladonna encontra um cobertor sujo e o cobre, sem saber que sua ação será um ato de humanidade gravado na memória coletiva do desastre. Ela é informada de que o senhor LeFrance morreu e sua filha, em lágrimas, procura incansavelmente por seu pai. Naquele dia, 27 pessoas perdem a vida, quase metade delas menores de idade. Várias famílias desaparecem sob o peso do vento. Meteorologistas analisam os dados do tornado de Gerald, intrigados com seu comportamento incomum. Ao contrário de outros tornados, este se movia lentamente, a menos de 17 quilômetros por hora. Um ritmo quase eterno comparado à velocidade comum de quase 50. E, no entanto, arrasou tudo em seu caminho. As casas não foram danificadas, foram pulverizadas. O físico Dave Llewellyn entra em cena com uma revelação perturbadora. Por meio de simulações computacionais, ele descobre que milhares de toneladas de terra circulavam naquele tornado. Essa massa de detritos não apenas retarda o avanço do funil, como também multiplica sua potência. Llewellyn resume sem rodeios. Aquele tornado funcionou como um jato de areia gigante. Em vez de destruir casas, ele as erode com milhões de minúsculas partículas lançadas em velocidades extremas. O contraste é gritante. Um tornado aparentemente lento, com uma força silenciosa, mas mortal.
E essa foi a causa da tragédia. Pessoas que poderiam ter fugido de carro, se tivessem conseguido, ficaram presas. Outras buscaram refúgio em depósitos, banheiros ou armários. Mas quando toda a estrutura foi levantada, não havia onde se esconder. A lição é implacável. Os especialistas concordam. A única defesa garantida é um abrigo subterrâneo ou uma sala reforçada com padrões específicos. Nada mais. Abrigos comuns, paredes leves ou salas internas não são suficientes para deter a força concentrada de um tornado de categoria 5. O tornado de Gerald reescreveu as regras da meteorologia. Anteriormente, acreditava-se que ventos cortantes eram essenciais para gerar tornados violentos. Gerald destruiu essa crença. Hoje, qualquer supercélula com uma forte corrente ascendente será motivo de alerta máximo, mesmo sem as condições tradicionais. Mas apesar de toda a ciência e vigilância, o imparável continua sendo o imprevisível. Tornados não obedecem a teorias. Seu poder é real, brutal e se manifesta em instantes. E quando eles chegam assim, do nada, tudo o que resta é olhar para o céu e se preparar. O tornado de Gerald marcou uma virada na história da meteorologia. 27 pessoas perderam a vida e dezenas ficaram feridas. Aquele monstro perverso forçou os especialistas a repensar tudo o que achavam que sabiam sobre como esses gigantes atmosféricos nascem, crescem e morrem. Mas, por mais brutal que tenha sido, Gerald não foi o pior. Nada na história americana se compara ao horror desencadeado em março de 1925. Um único tornado, sim, apenas um, desceu dos céus e devastou tudo em 3 estados: Missouri, Illinois e Indiana. Quando a fera completou sua trajetória, quase 700 pessoas estavam mortas. Foi o dia mais mortal já causado por um tornado em solo americano. O que tornou este tornado tão extraordinário não foi apenas a sua intensidade, mas também a sua longevidade e alcance. Percorreu mais de 320 quilômetros, deixando uma cicatriz profunda no coração do país. Não foram minutos de terror, foram horas. Horas em que o vento rugiu com uma fúria impossível de imaginar. Testemunhos recolhidos posteriormente pintam um cenário horripilante. Tábuas, postes, pedaços inteiros de casas voaram como projéteis, transformando o ar numa tempestade de lâminas. Em alguns casos, casas inteiras ergueram-se como balões antes de se despenharem no chão. Até os mais indefesos foram arrastados. Um bebê arrancado dos braços da mãe, crianças a chorar, cortadas por vidros, cobertas de sangue. Foi um caos absoluto. O mais assustador é que ninguém previu. Em 1925, os alertas meteorológicos eram raros e esporádicos. As pessoas viviam em áreas rurais dispersas e os sistemas de comunicação eram rudimentares. Telefones e telégrafos falharam, não havia como fornecer alertas em tempo hábil. Por exemplo, na cidade de Murfreesboro, onde mais de 100 pessoas morreram, o tornado chegou mais de 2 horas depois das primeiras vítimas e mesmo assim ninguém foi avisado. Hoje, quase um século depois, vivemos na era das redes sem fio, do radar Doppler e das atualizações em tempo real. Mas a pergunta preocupante permanece. Estamos realmente preparados para um tornado de categoria 5 atingir uma metrópole moderna? Porque, em questão de minutos, ele pode destruir uma cidade inteira. Foi exatamente isso que aconteceu em Oklahoma City em 3 de maio de 1999. Naquela tarde, o céu da região estava coberto por nuvens pesadas e escuras como carvão, e meteorologistas começaram a monitorar múltiplas supercélulas. O que parecia uma tempestade comum, logo se transformou em um pesadelo de múltiplos tornados simultâneos. Os relatos começaram a surgir um após o outro. Funis aqui, vórtices ali. Não era uma tempestade. Era um enxame de tornados competindo entre si. Às 18 horas e 25 minutos,
Um dos maiores tornados já registrados atingiu o sudoeste da cidade de Amber. Esse colosso atmosférico tinha uma característica única e assustadora. Seus ventos atingiram velocidades nunca antes medidas, mais de 512 km por hora. Foi o tornado mais rápido já documentado e estava se dirigindo diretamente para os subúrbios ao sul de Oklahoma City. Dana Green, mãe de um menino de 8 anos, assistia ao noticiário na televisão local. Horas antes, ela já havia notado algo diferente. Os alertas continuavam chegando. Os especialistas na tela repetiam o mesmo aviso: se você estiver na superfície, não sobreviverá. Foi uma declaração assustadora. O tornado não estava sozinho. Orbitando ao seu redor, havia o que os meteorologistas chamam de tornados satélites. Funis menores que giram como luas violentas em torno do monstro principal. No total, dezenas de tornados brotam do mesmo sistema de tempestade. Cada nuvem parecia dar à luz seu próprio demônio. À medida que o funil principal se aproxima, a pouco mais de 1 quilômetro da casa de Dana, ela corre com o filho para o abrigo mais próximo. Aterrorizado, o menino pergunta: "Vamos ficar bem?" Ela o abraça e responde com a única ferramenta que tem à mão: a fé. Vamos ficar bem. Vamos rezar. O rugido do tornado se transforma num grito ensurdecedor. O chão treme. As paredes rangem, e então, a coisa chega. O rugido não era apenas um rugido de vento. Era um guincho agudo, quase metálico, misturado ao rangido sinistro das paredes ao se quebrarem. As janelas explodiram como se o próprio ar as odiasse. A casa vibrou desde os alicerces e o telhado pareceu gemer antes de desabar. Era como se toda a estrutura estivesse se rendendo a uma força que não vinha apenas do céu. Vinha do próprio inferno. Poucos segundos depois, tudo acabou. Ou melhor, explodiu. O chão desapareceu. As paredes se dissolveram. O ar, repentinamente gelado, infiltrou-se sob a casa como se algo o estivesse sugando de baixo. E então, um silêncio denso. Um instante depois, o mundo explodiu. A casa foi destruída. Um caos de poeira, cacos de madeira, pertences pessoais e gritos se misturaram em um turbilhão sufocante. A terra não era mais informe. O céu não era mais céu. Dana Green, em meio àquela nuvem de destruição, parou de respirar. Sua boca se encheu de terra e sua garganta se abriu. Ela pensou que aquele era o seu fim, mas não foi. Numa reviravolta quase irônica, o mesmo vento que a havia soterrado em pó a ergueu novamente, jogou-a no ar e a jogou violentamente de volta ao chão. Atordoada, ferida e paralisada pelo medo, seu primeiro pensamento não foi sobre o corpo dolorido, mas sobre o filho. Ela gritou o nome dele com todas as forças que lhe restavam. E como se o universo lhe tivesse dado uma segunda chance, o menino apareceu, correndo em sua direção, ileso, descalço e sem um único ferimento nos pés. Foi um milagre que ele caminhasse entre milhares de lascas, pregos e cacos de vidro sem um único corte. O tornado, ainda faminto, continuou seu caminho em direção ao coração de Oklahoma City. Sua trajetória o levou através de grandes rodovias, bem no meio do horário de pico. A visão daquele monstro se aproximando, uma parede de vento, poeira e detritos com mais de 1 quilômetro de largura, fez com que muitos motoristas abandonassem seus veículos em uma tentativa desesperada de encontrar abrigo. Para alguns, essa decisão foi fatal. 3 pessoas perderam a vida após se abrigarem sob viadutos, acreditando erroneamente que tais estruturas as protegeriam. O vento não perdoa erros. Além disso, carros abandonados transformaram artérias importantes como a Shields Boulevard em engarrafamentos, prendendo muitas outras pessoas no caminho do monstro. Quando o F5 finalmente se dissipou, 40 pessoas estavam mortas e quase 700 ficaram feridas. Os hospitais estavam lotados. O pronto-socorro em Norman, onde trabalhava a esposa de uma das testemunhas, parecia um campo de batalha.
As vítimas chegavam cobertas de estilhaços, como alfinetadas humanas. Algumas tinham fragmentos tão grandes incrustados no corpo que parecia impossível que ainda estivessem vivas. A pesquisadora Cheryl Brown analisou os ferimentos e os padrões de morte. Sua conclusão foi contundente. A maioria dos ferimentos não veio do vento, mas do impacto de objetos que o vento transformou em armas. De simples lascas a ripas inteiras de madeira, tábuas medindo mais de 5 por 10 centímetros, perfurando a carne humana. O tornado transformou cada casa destruída em um arsenal flutuante. Esse foi talvez o fator mais trágico. O próprio ambiente, as próprias casas das vítimas, tornou-se sua sentença de morte. Mais de 3.000 estruturas foram demolidas. Cada tábua que caiu, cada janela quebrada, cada telhado arrancado. Tudo alimentou a força do tornado, tornando-o mais letal, mais imprevisível, mais violento. E para entender o quão devastador esse tipo de impacto pode ser, pesquisadores do Instituto Clemson conduziram um experimento radical. Eles queimaram pedaços de madeira, as mesmas ripas usadas na construção de casas, a mais de 160 km por hora contra paredes típicas de casas americanas. Os resultados foram assustadores. Uma tábua simples atravessava o revestimento de tijolos, atravessava a estrutura de madeira e saía pelo outro lado da casa. O pesquisador Scott Schiff explicou que a maioria das casas residenciais é projetada com revestimento fino de tijolos, apoiado por uma estrutura de madeira leve. Esse tipo de construção, embora comum, oferece quase nenhuma proteção contra um tornado de categoria 5. Para suportar tais impactos, explicou Schiff, uma casa precisaria de uma parede de concreto armado com pelo menos 7,5 centímetros de espessura atrás do tijolo. Isso, ele enfatizou, não é o que a maioria das famílias tem. No caso de Dana, ela sobreviveu com a coluna quebrada. Seu filho sobreviveu com uma perfuração no peito. Mas ambos sobreviveram para contar a história. Dana está convencida de que, se o tornado não a tivesse pegado uma segunda vez e a jogado mais longe, ela teria sufocado. Ela não conseguia respirar. A sujeira em seus pulmões já era demais. Naquele dia, 10 supercélulas deram origem a 70 tornados. E isso foi só o começo. Em uma tarde de primavera que começou como qualquer outra, um evento cataclísmico alterou o destino de Oklahoma. Um tornado de magnitude F5 percorreu mais de 24 quilômetros pela rodovia interestadual, devastando subúrbios inteiros e deixando um rastro de destruição. Só em um bairro, 14 pessoas perderam a vida. Foi um milagre não haver muitas mais. O tornado de Oklahoma foi o mais custoso da história do EUA, ultrapassando a marca de $1 bilhão em danos. O que antes eram casas, parques e ruas, tornou-se um campo de escombros. Se você estivesse ao ar livre, não haveria lugar para se esconder. E se a trajetória do tornado tivesse se deslocado apenas 16 quilômetros a oeste, teria atingido diretamente o coração do centro de Oklahoma City, causando uma tragédia ainda maior. Esta tempestade e suas companheiras são consideradas as mais mortais e destrutivas da era moderna. Mas mesmo esse episódio seria insignificante em comparação com o potencial de um tornado F5 atingir uma cidade realmente grande. Isso não é teoria, é uma possibilidade muito real. Todos os anos, as principais cidades dos Estados Unidos, na região dos tornados, enfrentam uma espécie de roleta russa meteorológica. Em 1999, foi Oklahoma City quem perdeu a aposta. 40 pessoas morreram, quase 700 ficaram feridas, e as perdas ultrapassaram $1 bilhão. Só a sorte impediu que o tornado devastasse a área mais populosa da cidade. O pesquisador Scott Ray sabe que a próxima cidade pode não ter tanta sorte. Seu foco está em Dallas, Texas, uma metrópole em rápido crescimento ao sul da região dos tornados. Com mais de 5 milhões de habitantes e 600 sedes corporativas, a cidade é 10 vezes maior que Oklahoma City.
Trabalhando com autoridades locais, Ray desenvolveu mais de 60 simulações diferentes para modelar o impacto de um tornado violento na região de Dallas-Fort Worth. Para garantir a credibilidade do modelo, sua equipe se baseou em dados reais do tornado de Oklahoma. Eles sobrepuseram a trajetória do monstro em um mapa de Dallas. O resultado foi assustador. Na pior das hipóteses, uma supercélula se forma sobre o centro-norte do Texas. Um tornado F3, com ventos de até 160 km por hora, atinge o solo a 16 km a sudoeste de Dallas. Sua primeira vítima é o subúrbio de Crockwell Hill. Lá, carros são arremessados como brinquedos, prédios desabam e a devastação se espalha implacavelmente. À medida que se move para nordeste, o tornado intensifica sua fúria. Seus ventos internos ultrapassam 400 km por hora, tornando-o um tornado F5. Alimentado por toneladas de detritos, seu progresso diminui à medida que se aproxima da rodovia. As estradas congestionadas, repletas de motoristas presos, tornam-se armadilhas mortais. As pessoas entram em pânico. Algumas abandonam seus veículos. Muitas ficam sem rota de fuga. Os ventos, que agora chegam a 440 km por hora, levantam carros do asfalto. Aqueles que buscam abrigo sob viadutos são atingidos por uma chuva de destroços. Os carros giram dentro do vórtice como peões e são arremessados para a frente com força explosiva. Então o tornado atinge o centro de Dallas. Arranha-céus de vidro e aço se erguem em seu caminho. Dezenas de milhares de pessoas trabalham, vivem e caminham pela área. Fachadas de vidro se estilhaçam. Fragmentos afiados voam. Tijolos, cimento, caixilhos de janelas. Tudo cai sobre a multidão. Durante sua jornada, o tornado atingiu um trem de passageiros lotado que cruzava a cidade. O vagão foi arrancado dos trilhos e colidiu com um prédio. Centenas de pessoas morreram entre escritórios e carros. A cidade, agora mortalmente ferida, sangrava destroços por todos os cantos. O tornado continua seu curso para o norte. Sua última vítima, Lakewood, um subúrbio com mais de 90 mil habitantes. Eles tiveram até 20 minutos para procurar abrigo, mas muitos só conseguiram se esconder em banheiros ou armários. Como em Gerald, Texas, isso não foi suficiente. O vórtice arrasou casas inteiras. E quando finalmente se dissipou, deixou um campo de batalha de 61 quilômetros de extensão. Os números são alarmantes. As perdas se aproximam de 5 bilhões de dólares. Dezenas de milhares estão desabrigadas. Centenas, talvez milhares, morreram. Mas é difícil quantificar exatamente quantos. As decisões humanas em tempos de crise variam, e a diferença entre a vida e a morte pode depender de um único momento. A melhor opção para as cidades é planejar, construir abrigos subterrâneos, ensaiar evacuações, educar a população. Mas mesmo isso pode não ser suficiente. Construir uma cidade verdadeiramente à prova de tornados simplesmente não é economicamente viável. Com o aumento populacional em todas as cidades no corredor dos tornados, a ciência está em uma corrida contra o tempo. Uma corrida para entender essas criaturas do céu antes que a próxima tragédia aconteça. Em um mundo ideal, teríamos radar e medições para cada tornado. Mas a realidade é diferente. Ainda não podemos prever exatamente quando, onde ou com que intensidade eles se formarão. E, embora a tecnologia avance, ainda estamos longe de ter certeza. E assim, enquanto a ciência busca respostas, as cidades precisam se preparar para o inevitável. Porque se uma coisa é certa, é que o próximo mega desastre não é uma questão de se, mas de quando.